Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós teremos aula de Ciências e História. E para iniciar, nós vamos fazer a correção da atividade, né? Relacionada ao tratamento da água, que ficou para vocês realizarem, né? Que é da página 43, 44 e 45, né? Que seria, vamos relembrar, referente a este capítulo. Então, na questão 1, vocês iam fazer a pesquisa de 3 tipos de água minerais diferentes e vocês iriam marcar, né, nesta tabela aqui, as substâncias, a fonte da água e as substâncias que são encontradas no rótulo dessas 3 águas. Então, vocês vão fazer a letra A, que era preencher esse quadro, com as características de cada água, e a B, vocês vão responder por que existem diferenças na composição dessas águas minerais. Porque a partir da observação dos rótulos, vocês iriam observar, né, que algumas águas têm substâncias que outras não têm. Então, vocês iam marcar aqui por que isso acontece, iam registrar, né? Estou aguardando ainda a atividade de algumas pessoas que não me enviaram, tá certo? Que é essa questão 1. Na questão 2, vocês iam fazer a correspondência, né, a associação correta entre os tipos de água e a descrição aqui abaixo de cada uma. Nós tínhamos no número 1, água potável, número 2, água servida, número 3, água mineral e número 4, água destilada. E abaixo dizia o seguinte: é considerada água pura, não apresenta substâncias dissolvidas. Então, aqui seria o número 4, que é água destilada, pois é aquela água que é feita em laboratório, né, e que é retirada dela todas essas substâncias, ela fica pura. É imprópria para o consumo, mas depois de tratada pode ser usada na lavagem de pisos ou na irrigação. Então, aqui seria o número 2, a água servida, que é a água, né, decorrente do tratamento do esgoto. Então, essa água ela não pode ser consumida pelo humano, mas ela pode ser usada na higiene, né, na limpeza de piso ou na irrigação de plantas. Água que é própria para o consumo, pode beber. Então, aqui é a água potável, né? A água potável é a água que ela tá boa para consumo. Então, seria 1. E a última é obtida diretamente da fonte. Contém minerais e pode ser usada para o consumo. Então, aqui seria o número 3, né? A água mineral. Então, ficaria 4, 2, 1 e 3. Na questão 3, né, pede para observar essa ilustração aí, onde tem crianças brincando e tem uma pessoa tirando água do poço. E o questionamento é, na letra A: se alguém sentir sede, você considera seguro que se beba água diretamente do poço? Explique sua resposta. Então, aqui seria não, né? Porque essa água do poço, ninguém sabe se ela foi tratada, né? Se ela foi tratada com cloro, né? Que é a substância que mata os micro-organismos. Se ela tem impurezas, né? Então, não pode consumir diretamente do poço. Para consumir a água do poço, precisa ferver ou filtrar antes, para que ela possa ser consumida. Ou tratada, né? Colocado o cloro. B. Quais os cuidados que devem ser adotados nos locais onde não existe tratamento de água? Então, nesses locais, né, a água ela deve ser filtrada para se retirar as impurezas maiores e ela deve receber o cloro para se eliminarem os micro-organismos, conforme é recomendado, né, pelo Ministério da Saúde. Aí o 4. O dia 22 de março é marcado anualmente como o Dia Mundial da Água, data destinada principalmente a discutir os temas relacionados a esse importantíssimo e necessário bem que a natureza nos oferece. Tantas vezes deixado em último plano entre os bens necessários à vida. Debata com seus colegas e organiza uma campanha de conscientização na escola sobre a importância da água para a sobrevivência dos seres humanos. Então, essa mobilização, né, essa conscientização, a gente ia fazer de forma online. Vocês iam pesquisar alguma frase impactante sobre a água, né, ou sobre a importância da água e iam postar nas redes sociais, que poderia ser Facebook, Instagram, ou até no status mesmo do WhatsApp. Então, vocês iam tentar conscientizar as pessoas sobre a importância da água. Alguns já enviaram, né, já me marcaram,
e ficaram muito bem feitos os trabalhos. Estou aguardando dos demais, tá certo? Na próxima página, nós temos aí a seção Vamos Relembrar. Retome os conteúdos abordados neste capítulo e complete o diagrama com as palavras da lista. Então, nós tínhamos aqui na letra A palavra potável, letra B, esgoto, letra C, geração de energia, letra D, rios e lagos, letra E, doméstico, letra F, servida, letra G, lixo e letra H, pura. Então, vocês iam encaixar, né, essas palavras nesse diagrama aqui abaixo. Então, lá em cima no topo, a gente tem aqui a palavra água, né? Então, aqui do lado diz, é um recurso finito, essencial para a vida. Então, tá dizendo que a água é um recurso finito, ou seja, que tem fim, e ela é essencial para a vida. Aí, abaixo, a gente tem aqui, ó, é captada de mananciais, pode ter uso. Aí, onde é que pode se usar água? Na geração de energia, e ela pode ser o quê? Potável, né? Então, ela pode ser aqui, ó. Tem a setinha descendo, né, também. Pode ter uso na produção de energia, na agricultura, né, que seria agrícola, doméstico, seria aqui onde vocês iam completar, industrial, né? Então, pode ser usado, pode ter uso nesses segmentos. Tanto na geração de energia, quanto na agrícola, no uso doméstico e na indústria. Então, aqui abaixo, onde tem pode ter uso, vocês iam colocar abaixo, geração de energia. Aí, abaixo tem agrícola, aí abaixo de agrícola, vocês iam colocar doméstico. Do outro lado, pode ser, a água, ela pode ser o quê? Aí, vocês iam completar, potável, aí mineral já tinha, ela pode ser também pura, ou ela pode ser também servida. Então, aqui abaixo, vocês iam completar com potável, pura e servida. Já aqui, eu já disse, né, que aqui é geração de energia, aqui é doméstico e aqui já tinha, né, que é indústria. Do outro lado, aqui, ó, a gente tem, é captada de mananciais, que podem ser, aí vocês iam completar aqui, ó, rios e lagos, reservatórios subterrâneos, né? Então, aqui seria rios e lagos. Aí, contamina-se por, aqui do lado, contamina-se por, aí aqui seria esgoto, resíduos industriais, e aqui seria lixo. E aqui tem substâncias tóxicas. Então, aqui seria esgoto e aqui seria lixo. Então, ficaria assim o diagrama, né? Então, essa era a atividade, vamos relembrar. Para dar sequência, né, nós vamos iniciar agora o capítulo 4. No capítulo 3, nós falamos sobre o tratamento da água. E no capítulo 4, a gente tem o título, Nem Tudo é Lixo. Então, vamos ler aqui o que preparamos para este capítulo. Acompanhe aí junto comigo. Neste capítulo, compreenderemos a importância da separação do lixo doméstico, destinadas à coleta seletiva, e também discutiremos a importância do destino correto do lixo na conservação do meio ambiente. Então, é isso que nós trataremos neste capítulo. Para início de conversa, nós temos aí, né, nas duas páginas de abertura do capítulo, uma cena, uma imagem da turminha do ético, e eles estão, né, em um museu. Eles estão observando, né, algumas obras de arte realizadas com materiais que iriam para o lixo. A gente tem aqui no início, ó, uma frase que diz: a ameaça do plástico. O que não vai para o lixo pode acabar no mar, né? Então, isso é uma informação importante. O que não vai para o lixo pode acabar no mar. E a gente sabe que o lixo no mar
ele causa muito prejuízo, tanto à fauna como à flora aquática, né? Aí, do outro lado, nós temos uma tabela, aqui, ó, e nós temos aqui o material, e aqui nós temos o tempo de decomposição de cada material na natureza. Então, a gente tem aí, acompanhe junto comigo no material de vocês. A gente tem o primeiro material, é o papel. O papel, ele leva de 3 a 6 meses para se decompor na natureza. O palito de fósforo leva 2 anos. A goma de mascar, que é o chiclete, ele leva 5 anos para se decompor na natureza. O nylon, que é aquela linha de pesca, 30 anos. Tampas de garrafas, 150 anos. Essas tampas de garrafa são aquelas de metal, né? Lata de alumínio, de 200 a 500 anos. Muito tempo, né? Isopor, 400 anos. Fralda descartável comum, aquelas fraldas descartáveis que se usam em bebê e idosos, 450 anos. Plástico, mais de 500 anos. Vidro, 1 milhão de anos. E borracha é um tempo indeterminado, ninguém sabe. Então, veja só quanto tempo esse material ele pode estar prejudicando, né, o equilíbrio ambiental, o meio ambiente, a natureza. Então, por isso, nós precisamos ter alternativas, né? E ser conscientes, evitar o uso desse tipo de material, né? E aprender também a reciclá-los, né? Para que eles possam ser reutilizados e não vá parar em lugares, né, naturais que vão prejudicar o meio ambiente. Aí nós temos aí a sessão para iniciar. Converse com o professor e os colegas sobre as informações apresentadas pela imagem. Depois, responda as questões. Você consegue identificar os materiais que foram usados para produzir as esculturas e objetos na exposição? Aí você vai responder isso no caderno, viu, minha gente? Porque aqui não tem espaço, fica muito desorganizado. Tem gente ainda teimando e respondendo no módulo, né? Já sabe que fica desorganizado. Nós precisamos ter capricho no nosso material. Então, você vai dizer, nessas esculturas que tem aí, que o pessoal do EDIC está observando, você consegue identificar que materiais foram usados? Aí você vai listar aí. De acordo com as imagens, o lixo plástico representa um grande problema para o ambiente marinho. Por quê? Aí você vai explicar. Quais dos materiais levam mais tempo para se decompor na natureza? Aí você vai responder no caderno. Você já visitou uma exposição sobre o lixo? Aí você vai responder caso positivo, sim, caso negativo, não, e explicar onde foi, né? Caso você tenha ido. Então, essa atividade para iniciar, você vai responder no seu caderno. Agora, nós temos aí na outra página, na página 48, cuidando do lixo. Como você viu, o lixo que produzimos pode levar milhares de anos para desaparecer da natureza. Além disso, pode contaminar os cursos d'água e contribuir para a proliferação de doenças. Aí a gente tem aí a imagem, né, de um ambiente cheio de lixo. E abaixo da imagem a gente tem a legenda que diz o seguinte: a quantidade produzida de resíduos alimentares é, em geral, maior que a de outros componentes. Independentemente do tipo, há uma produção diária de toneladas de lixo que nem sempre tem o destino correto e acabam nos lixões a céu aberto, que a gente já estudou, né, que esses lixões a céu aberto, eles causam muitas doenças, né, e prejudicam o solo, né, também. Aí abaixo, continuando. Podemos amenizar. O que é amenizar? Tornar menor, né? Diminuir. Tornar menos prejudicial. Podemos amenizar os problemas causados pelos despejos do lixo adotando uma prática proposta pelos ambientalistas, que é a prática dos 5 R's, que inclusive a gente já estudou, né? Então, o primeiro R, quais são os 5 R's? Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, né? Aí a gente tem a imagem, né, dos meninos do ético, cada um segurando uma plaquinha com esses R's, né?
Então, a gente tem o Abaré com reduzir, que é diminuir a quantidade de produção de lixo. A Keiko tá com reutilizar, que é você reutilizar o material de outra forma, né? Recusar, usar tanto esse material. Reciclar, que é transformar essa matéria-prima em outro produto. E repensar quando a gente for utilizar esses materiais, né? Aí agora nós vamos destacar cada um desses R's, tá certo? O primeiro que a gente vai falar é o repensar, na página 49. Antes de comprar ou pedir alguma coisa, é preciso refletir se realmente precisamos dela e considerar os impactos que a produção e o descarte deste produto causam ao meio ambiente. Porque o ser humano, né, por si só, ele é consumista. Ele quer o tempo todo estar consumindo, comprando. E às vezes compra aquilo que nem precisa no momento. Só porque está na moda ou porque quer estar, né, bem atualizado. Então, é preciso a gente repensar no nosso uso desses materiais de forma consciente, para que a gente não prejudique tanto o meio ambiente, né? Toda vez que a gente for comprar algo, a gente repensar. Será que isso realmente é importante? Eu estou realmente precisando disso? Eu não posso reaproveitar o que eu já tenho, né? Então, é importante isso. Aí, a Ana, né, ela tá dizendo, como você descarta o lixo na sua casa? Então, isso é um questionamento que nós vamos repensar, né? Aí, abaixo, nós temos aí recusar. E a gente tem, né, o Vitor e a mãe do Vitor. E o Vitor, ele tá com uma sacolinha, que é ecobag, né? Que é nada mais, nada menos do que uma sacola ecológica. Aí ele diz assim, utilize sacolas retornáveis em vez de usar a sacolinha plástica do mercado e prefira as mercadorias de empresas que têm compromisso com o meio ambiente. Aquelas empresas que usam materiais reciclados, né? Que não agridem tanto o meio ambiente. Então, isso sempre tem dizendo nos rótulos dos produtos. E a ecobag, né, são aquelas sacolinhas ou de tecido, ou de um plástico, de um material mais resistente, que não seja plástico, e que se decomponham rapidamente na natureza. Essas sacolinhas que a gente recebe no supermercado, elas são feitas de plástico e muitas delas não são material reciclado, né? Então, se a gente usa muito essas sacolas plásticas, a gente está contribuindo para prejudicar o meio ambiente, né? Então, por isso que ele diz, use sempre sacolas ecobags, né? Sacolas ecológicas. Hoje em dia já tem algumas sacolas que são feitas com materiais que se decompõem rapidamente, né, no meio ambiente. Então, vamos agora para o próximo. Nós já vimos repensar, recusar essas sacolinhas, né, utilizar as sacolinhas ecológicas. E agora nós vamos ver o reduzir. O terceiro R, né, que nós vamos falar agora é o reduzir. E diz o seguinte: atualmente, muitos produtos que consumimos são embalados com material descartável, ou seja, são feitos para serem jogados fora. Assim, acontece com as embalagens plásticas e de papel e com as latas. Utensílios feitos com materiais pouco resistentes são mais baratos e, portanto, mais consumidos. Entretanto, com pouco tempo de uso, eles se desgastam ou quebram. Por exemplo, um copo de plástico dura muito pouco e se transforma em lixo. Mas um copo de vidro pode durar vários anos em uso. Então, o próprio nome, né, descartável, é uma coisa que você vai descartar rapidamente. Então, o copo de plástico, os pratinhos, os garfinhos de plástico que a gente usa em aniversário, são materiais que logo vão virar lixo, né? Então, já um produto, né, feito de vidro, como o copo, por exemplo, né, feito de vidro, ele vai durar mais anos, né, do que um copo de plástico. Cada vez que você usa um produto de material plástico, deve lembrar-se de que ele é feito do petróleo, um dos recursos naturais não renováveis. Ou seja, o petróleo não vai existir para sempre. O uso de produtos descartáveis que têm sua origem no petróleo deve ser reduzido, ou seja, o uso diminuído, né? O mesmo ocorre com o minério de ferro, a hematita,
e com todo o material derivado de uma fonte natural não renovável. Portanto, né, esse minério, a hematita, que é o que faz o metal, né, ele também é um recurso não renovável. Ele está presente no solo e ele pode acabar. Então, por isso a gente tem que reduzir o uso desse tipo de material no nosso dia a dia, né? Então, é muito importante a gente saber disso, né? Na página seguinte, nós temos aí, e você, o que acha? Número 1. Que tipos de embalagens devemos escolher para preservar o meio ambiente? Aí tem imagem de diversas embalagens. Aí você vai dizer, dentre essas mostradas aí, quais nós devemos escolher pensando na preservação do meio ambiente? Aí você vai responder aí. 2. Quais embalagens podem ser relacionadas com problemas ambientais, como a poluição? Aí dessas aqui também de cima, quais são as que estão relacionadas à poluição, né? Aí você vai também dizer quais são. No 1, você vai dizer quais a gente deve usar para preservar o ambiente, o meio ambiente. E no 2, as que prejudicam o meio ambiente. Aí você vai listar aqui. Aí nós temos aí, agora, o quarto R, que é o R reutilizar. E diz o seguinte: reutilizar é outra maneira de economizarmos materiais e dinheiro. Para reutilizar, muitas vezes não há necessidade de se modificarem os objetos. A reutilização dos materiais é uma das maneiras de se poupar o meio ambiente. Aí a gente tem aí uma imagem bem interessante, né? A gente tem aí garrafinhas PETs. E essas garrafinhas PETs, elas não precisaram ser modificadas, o material não foi derretido, não foi cortado, elas foram reutilizadas como elas são, na forma que elas são, né? Aí abaixo diz assim: com criatividade, as embalagens podem ser reaproveitadas e transformadas em objetos de decoração, como é o caso aqui da imagem, né? Então, a diferença de reutilizar para reciclar é essa, que quando eu reutilizo, eu não preciso modificar o objeto. Eu posso usar ele como ele é, na forma que ele é. Já na reciclagem, eu posso recortar, eu posso derreter, eu posso modificar o material, né? Aí, na outra página, na página 51, nós temos a professora Cecília. E ela está dizendo assim: roupas nunca devem ir para o lixo. Quando elas não servem mais e estão em bom estado, podem ser vendidas ou doadas. Quando não estão em bom estado, podem ser transformados em outros produtos, até mesmo pano de chão. Atenção! Não são todos os frascos e embalagens que podem ser reutilizados. Não devemos reutilizar frascos de remédios, materiais de limpeza e de higiene pessoal. Esses materiais devem ser devidamente embalados e descartados em locais especiais. Se na sua cidade houver coleta seletiva, os profissionais saberão cuidar deles devidamente. Então, é importante a gente saber disso, né? Frasco de remédio, por exemplo, nós não podemos reutilizar. Pode ser a embalagem, a caixinha, mas o próprio recipiente que vem o remédio, a gente não pode. Aí abaixo, né, que nós já falamos aí, de todos os... não, falta reciclar, né? De 4 R's nós falamos. Nós falamos do repensar, recusar, reduzir e reutilizar. Aí nós vamos fazer aí a atividade cri-cri. É bem interessante. A imagem a seguir demonstra um exemplo de como podemos reutilizar objetos. Então, a parte de baixo da garrafa PET, né, foi utilizado para fazer vasinhos de plantas. E foi decorado, né? Eles têm um formato de gatinho, ficou lindo. Aí diz assim: traga de sua casa para a escola embalagens e objetos, como garrafas de plástico, tampinhas, caixas de papelão e etc., que não são mais usados e que seriam jogados no lixo. Pense em uma outra utilidade para esses objetos. Converse com o professor e em dupla com um colega crie um objeto novo a partir de algo que já foi usado. Aqui vai ser feito de forma individual. Eu quero ver a criatividade de vocês. Vocês vão pensar num objeto que iria para o lixo, ou de plástico, ou de papelão, ou tecido, e vão fazer a reutilização desse objeto.
No exemplo, foi feito vasinhos, mas não precisa você fazer vasinhos, você pode fazer outra coisa, utilizando esses objetos, né? Esses materiais que iriam para o lixo. Então, eu quero ver a criatividade de vocês, eu quero ver o que é que vai surgir. Vocês vão fazer, vão fotografar e vão mandar para mim, tá certo? Pra gente formar várias imagens, né? E colocar lá, expor o trabalho de vocês de forma online. Então, eu estou aguardando ansiosamente esses trabalhos de vocês, tá certo? Lembrando que essas atividades que eu estou realizando hoje, vocês têm até quinta para me enviar, porque na quinta já vai sair o vídeo da próxima aula, tá certo? Nessa página, na página 52, nós temos uma atividade que ela deveria ser feita em casa, uma observação na casa de vocês e na escola. Como nós estamos tendo aula remota, né, não estamos presenciais na escola, vocês vão fazer só a observação no lixo da casa de vocês. Diz assim: pesquise o lixo de sua casa e de sua escola. Então, no caso, você vai pesquisar só o lixo de sua casa, tá certo? Aí vai responder, letra A. Examine quantas embalagens foram jogadas no lixo ao fim de um dia. Quando terminar o dia, aí você vai olhar lá no lixo da sua casa e vai ver quantas embalagens foram jogadas fora. Você vai registrar aqui. B. Esse número ele poderia ser reduzido? Poderia ter sido menor? Esse número, essa quantidade? Você vai responder. C. Muito papel foi jogado no lixo? No lixo da sua casa tinha muito papel? Aí você vai responder. Lembrando que isso tem que ser no final do dia, para você observar o lixo que foi produzido durante o dia todo. D. Essa quantidade poderia ser diminuída de lixo? O lixo poderia ter sido em menor quantidade? E. Quanto alimento foi jogado no lixo? Lógico que isso aqui são valores aproximados, né? Ninguém vai pesar o lixo. F. Antes de ser jogado no lixo, esse alimento, ele ainda poderia ser aproveitado? G. O que você sugere para melhorar essa situação do lixo da sua casa? O que é que você sugere, né, para diminuir? Então, vocês vão ficar com essa responsabilidade, né, de fazer essas atividades de hoje, que é a página 50, que é E Você O Que Acha? A atividade Cri-Cri, da página 51, e essa atividade, que é a análise do lixo da sua casa ao final do dia, da página 52. Então, por hoje, né, em ciências é isso. Vamos agora para a história. Na aula anterior, minha gente, de história, nós estudamos as grandes religiões cristãs, né? E também falamos sobre o cristianismo no Brasil. E ficou para vocês realizarem essa atividade da página 45, que nós vamos responder agora. Vocês iam explicar o significado da palavra monoteísmo, rabino, muçulmano, islamofobia, Cristo e igreja, né? As outras atividades eu não vou corrigir, né, as anteriores, porque são atividades individuais que vocês vão mandar para mim, para eu ver se vocês acertaram. Então, vamos lá. Monoteísmo é uma crença em um único Deus ou divindade. São as religiões, né, que acreditam em apenas uma divindade. Por isso que tem mono, quer dizer um, né? Então, crença em um único Deus ou divindade. Essa era a resposta. Aí, rabino é um líder religioso de uma comunidade judaica. Repetindo, né? Rabino, líder religioso de uma comunidade judaica. Aí, muçulmano, seguidor do islamismo, é aquele que se submete a Alá. Lógico que, se você respondeu dentro desse contexto, não precisa ser com essas mesmas palavras, né? Mas aqui no material diz que é um seguidor do islamismo, aquele que se submete a Alá. Islamofobia é a aversão sem fundamento ou o preconceito contra quem segue o islamismo, né? Cristo, aquele que é ungido, consagrado, o Messias. Para os cristãos, Jesus é o Cristo, pois foi enviado por Deus para salvar os homens. E a última, que é a igreja. Igreja quer dizer assembleia, conjunto de pessoas que se reúne para celebrar um ato religioso.
Então, se sua resposta, né, está dentro dessas que eu dei aqui, está correto. Ficou também para vocês responderem a atividade da página 46 e 47. Na página 46, vocês iriam ler o texto, né, para responder. Então, o texto dizia o seguinte: o mundo inteiro conhece a gigantesca estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, inaugurado em 1931, bem no topo do Corcovado. Esse cartão postal é encarado por todos como uma imagem de marca do Brasil, símbolo de um país de cristãos, sem dúvida. O Cristo do Corcovado pretende ser o ícone católico de um país católico, só que hoje cada vez menos católico. Mais que um país católico, o Brasil parece se tornar cada vez mais um país cristão. Em outras palavras, o recuo do catolicismo em território brasileiro não significa nem implica o recuo do cristianismo. Aí, a partir desse texto, né, vocês vão ler e responder as seguintes questões. Letra A. Qual é o monumento brasileiro citado pelo texto? E, segundo as informações, o que ele simboliza? Então, o monumento, né, citado no texto é o Cristo Redentor, localizado no Corcovado, no Rio de Janeiro. E, segundo o texto, o Cristo Redentor, ele pretende simbolizar o catolicismo no Brasil. B. Com suas palavras, explique o seguinte trecho. Mais que um país católico, o Brasil parece se tornar cada vez mais um país cristão. Porque a gente viu que cristãos são aqueles que acreditam em Cristo. E não é somente a religião católica que acredita em Cristo. A gente viu que tem outras religiões que fazem parte do cristianismo. Então, aqui diz que a quantidade de pessoas seguidoras do catolicismo está diminuindo e a das outras religiões cristãs estão aumentando, como a religião evangélica e outras mais. Então, o trecho, né, ele indica que nas últimas décadas o catolicismo ele perdeu muitos fiéis, ao mesmo tempo em que as igrejas evangélicas elas cresceram bastante, né, e passaram a contar com vários devotos. Apesar do recuo do catolicismo, ou seja, apesar do catolicismo ele diminuir a quantidade de fiéis, o cristianismo, em suas várias expressões, continua sendo o mais praticado em nosso país, porque a religião evangélica ela também faz parte do cristianismo, porque eles também acreditam em Cristo, né, em Jesus que foi enviado para salvar todos nós. Então, por isso que aqui diz que, além de ser um país católico, o Brasil ele parece se tornar cada vez mais um país cristão, porque essas outras religiões que estão aumentando também são religiões cristãs, tá certo? Então, era isso. Na questão 2, nós temos um gráfico que tem como título Classificação percentual dos grupos religiosos e comparação com o censo de 2000. Então, o censo é uma pesquisa feita, né, nas residências do povo brasileiro. E essa pesquisa, ela foi feita em 2000, no ano de 2000. Então, tem aí a porcentagem da religião católica, apostólica romana, da religião evangélica, espírita, umbanda e candomblé, outras religiões que não foi citado o nome, pessoas que não têm religião, e pessoas que não sabem dizer a que religião pertence. Letra A. Quais são os 2 maiores grupos religiosos do Brasil, segundo as informações apresentadas? Então, a gente vê aqui no gráfico que as 2 maiores é a católica apostólica romana e a evangélica, que as demais elas são um número menor. B. Os dados do gráfico estão de acordo com o texto citado? Explique sua resposta. Então, nós vimos no texto anterior que a religião católica ela está diminuindo e que a religião evangélica ela está aumentando. Então, sim, pois tanto o texto quanto o gráfico chegam à mesma conclusão. O Brasil tem um grande número de católicos, entretanto, esse número ele tem diminuído ao mesmo tempo em que aumenta a quantidade de evangélicos no país. Então, veja só. Aqui na linha vermelha, né, tá bem maior que a azul, ou seja, está diminuindo.
a religião católica, o número de fiéis da religião católica. E aqui, ó, a evangélica era menor e ela aumentou, tá vendo? Então, está de acordo com o texto. Então, tanto o texto como o gráfico, eles chegam à mesma conclusão. Enquanto a religião católica, o número de fiéis está diminuindo, a religião evangélica está aumentando. Então, era essa a atividade. Aí, para hoje, minha gente, eu vou orientar vocês a atividade Fazendo História, onde nós vamos concluir o módulo de História, tá certo? Eu vou só receber a atividade de vocês através de fotografias. Então, hoje nós vamos encerrar com a realização dessa atividade Fazendo História. Então, eu gostaria que vocês abrissem aí o módulo de vocês na página 48 e 49, onde eu vou explicar essa atividade. Vai ser uma entrevista. E o tema dessa entrevista proposta é a cultura da paz. Para realizar a entrevista, procure um líder religioso da religião onde você vive. Pode ser um padre, pode ser um pastor, um líder da religião. Ele pode professar qualquer fé. Caso ele aceite, marque um dia para fazer-lhe algumas perguntas. Então, como nós não podemos ter contato físico, se você preferir entrar em contato, né, de forma virtual ou formar grupos para que ele possa responder, né? Aí você vai fazer as seguintes perguntas. Qual é o seu nome e sua ocupação? Você vai dizer se ele é um pastor, se ele é um padre ou se ele tem outra profissão. Qual é a religião? Como você entrou em contato com ela? Como é a comunidade de fiéis de sua religião? Então, se ele é o líder, ele vai saber dizer, né? Então, como o padre e os pastores, eles são pessoas muito atarefadas. Se você preferir, né, entrevistar alguém de uma congregação, assim, de um grupo, por exemplo, o líder do grupo de jovens, ou alguém que é responsável por alguma parte de alguma parte da igreja, né, que não precisa ser exatamente o padre, ou alguém que possa responder pelo padre ou pelo pastor, aí você pode fazer também com essa pessoa. Aí na outra página, um dos problemas atuais do Brasil é a intolerância religiosa, que é um fenômeno que a gente tem estudado, né? O que você sugere para combater esse problema? Então, a pessoa que você vai entrevistar, ela vai dizer o que é que pode ser feito para que esse problema da intolerância religiosa, ele possa ir diminuindo ou chegue a acabar, né? A cultura da paz é um valor comum em muitas religiões. Em sua opinião, o que nossa sociedade deve fazer para buscar a cultura da paz? Então, essa pessoa vai responder o que é que deve ser feito para que a paz ela aconteça na comunidade, né? Na população. E a última pergunta é, qual mensagem você gostaria de enviar às crianças? Lembrando, minha gente, que como eu disse, né, o padre ele é uma pessoa muito atarefada, pode ser que ele não possa responder todo mundo. Se alguém também quiser entrar em contato e fazer as perguntas e repassar para os demais colegas também pode, né? Alguém que seja mais próximo. Ou vocês procuram algumas pessoas que são bem ativas nas religiões, né? Que colaboram com o trabalho de profetização, né? Do padre, do pastor e assim por diante. Na página seguinte, vocês têm aí a atividade Vamos Relembrar. Com base no que você aprendeu, complete as frases com as palavras disponíveis. Aí nós temos aí hebreus, evangélicos, cristãos, monoteístas, Maomé e Bíblia. Número 1. Judaísmo, cristianismo e islamismo, os gigantes da fé, são as grandes religiões, tracinhos do mundo. Você vai complementar com uma dessas palavras de cima. 2. O judaísmo foi fundado pelos... Aí você completa. Na antiguidade, sua história é narrada pelo Torá. 3. O islamismo, religião muçulmana, foi criado por... Aí você vai botar o nome da pessoa. Na Arábia, no século 7. Seus princípios encontram-se no Corão ou Alcorão. 4. O cristianismo, maior religião do planeta, baseia-se nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Livro mais lido na história é sua obra sagrada. Então, qual é o livro que é o mais lido no mundo que a gente estudou? Vai completar aí. 5.
contam com 3 grandes grupos, que são os católicos, os ortodoxos e os protestantes ou evangélicos. 6. A maioria da população brasileira é cristã. Os católicos são maioria, mas o número de tracinho cresceu nos últimos tempos. Aí a autoavaliação. Chegou a hora de fazer uma avaliação do próprio desempenho. Marque com um X a reação que melhor expressa sua opinião sobre cada um dos objetivos no caderno. Aí tem capítulo 1. Identifiquei os documentos que valorizam a intolerância religiosa e asseguram a liberdade de fé. Aí você vai marcar qual carinha você, no momento, está sendo representada aí. 2. Percebi que algumas crenças antigas deixaram de existir e outras aumentaram sua força com o passar do tempo. Se você conseguiu compreender isso, aí você vai marcar a carinha feliz. Se ficou na dúvida, a carinha de dúvida. Se não compreendeu, carinha triste. 3. Reconheci as crenças de alguns povos indígenas e as religiões afro-brasileiras. 4. Identifiquei as principais características das grandes religiões monoteístas. Aí essa seção aqui você vai marcar de acordo com a sua aprendizagem, né? Com o que você conseguiu assimilar dos conteúdos ou não. Então, eu vou aguardar, né, a fotografia da realização dessas atividades. E por hoje a gente conclui história, né? Graças a Deus. Vai ficar só vocês devendo me enviar a fotografia dessa atividade realizada. E por hoje, minha gente, é isso. Tanto em ciências como em história. Estou aguardando as atividades realizadas, tá certo? Então, eu desejo a vocês um bom estudo, caprichem na realização, não façam apenas por fazer, façam com cuidado, com dedicação, tá certo? Então, um cheiro em todos e até a próxima aula.